O drill, como você sabe, é um X1 de perguntas. As minhas já estão prontinhas aqui. São 5 perguntas para cada um. Uhum. Você fez perguntinha aí? Fiz algumas aqui. É? Tá na cola? Tá na cola. Então eu começo porque, afinal de contas, eu sou o dono do canal. Tá certo. Tá certo. É justo. Olha só, tem a ver com o que a gente falou inicialmente do livro, que eu falo para você: compre o livro, leia o livro, você vai sair. É um livro muito bom de ler, você vai sair na última página, quando você fechar, você vai ter vontade de voltar e começar a ler de novo. É muito interessante. E eu vou começar o bloco 1, é sabedoria, experiência e propósito, que é o olhar do velho. Você vai escolher uma pergunta de 1 a 5. Escolhe uma. De 1 a 5? 1, 2 ou 3 ou 4 a 5. Vou na 2. Na 2. É. Que erros do passado hoje você reconhece como valiosas fontes de aprendizado? Erros do passado. Eu tenho um monte. Eu vou numa que me veio agora em mente, assim, que acho que é importante, assim. Não chega a ser um erro do passado, mas valeu como aprendizado. E aí a gente pode interpretar como de alguma forma, uma falha. Na migração de agência para anunciante, né? Como eu falei, era uma mudança de mindset importante, assim, né? Eu deixava de ser o planejador e passei a ser aquele que fazia o briefing e tal, né? E por várias vezes, estando no anunciante, eu me vi tentando influenciar a agência em fazer alguma coisa no plano de mídia, né? E aí depois eu fui entendendo, inclusive conversando com as minhas agências na época, de que não, cara, o processo não é assim, tipo, né? Eu entendi que a gente tem a agência justamente para ser esse hub de insights, de dados, assim, para trazer de fato para mim o plano ideal. Claro, com o meu olhar crítico do lado do anunciante, mas deixando o nosso parceiro ali fazendo e operando aquela campanha, aquela mídia. Mas no início, eu me peguei muito tentando influenciar e recebendo algumas críticas, inclusive, tipo, Renato, calma aí, agora daqui para cá é a gente que faz, né? E depois, claro, quando você, né, tiver acesso ao plano, a gente pode discutir e tal, mas deixa que daqui para agora, assim, é um trabalho da agência. Erro do passado, aliás, qualquer erro, o do presente também, ele só serve se ele deixar aprendizado, né? Você aprende muito mais no erro do que no acerto. Do que no acerto. Porque quando você acerta, você comemora. Quando você erra, você vai, pô, mas por que errei? Por que deu aqui? Aí você começa a encontrar informações que vão, na maioria das vezes, construir um alicerce para uma segunda tentativa mais assertiva, né? Uhum. Isso é aprendizado. A única vantagem de errar, de falhar, as pessoas têm muito medo do erro, da falha, né? E isso faz parte. Errar, né? A vida é assim, você não... Isso é o aprendizado. Cara, né? o meu erro do passado primordial, fui escolher a administração. Por quê? Eu era um moleque, né? 17 anos. E, a minha parada nunca foi essa de administração. Sempre foi o lance, assim, de se comunicar, de falar, criativo. Eu teria que ter feito comunicação. Você fez lá o teste? Eu fiz! Chegou a fazer o teste vocacional e deu administração. Não deu. Deu comunicação, jornalista. E aí eu escolhi o quê? Administração. Eu sou muito burro. Coisa do jovem, né? Aquela coisa do que não sabe direito. Eu já te falei, né? Do negócio da biologia. Eu queria fazer biologia marinha. Eu fiz teste vocacional, deu alguma coisa outdoor. Deu bem específico. Ele dá, vamos dizer, coisas ao ar livre, assim, e comunicação. E eu sonhava em biologia, em fazer biologia marinha.
sou até hoje um apaixonado, eu vejo bicho, me interesso sempre. Só que um belo dia um amigo meu da minha rua, ele falou, pô, sabe o DDD? Que era um moleque mais velho, né? Devia ter o quê? 15 anos, ele já tava lá com seus 20. Sabe o fulano? Eu sei. Ele, pô, ele quer fazer biologia marinha, né? Ele tá fazendo biologia marinha e o trabalho dele é medir sardinha. E aí eu fiquei, porra, mano, talvez eu não queira medir sardinha pra vida. Só que o cara tava fazendo uma pesquisa, né? E aí eu tomei essa decisão de não fazer biologia baseado em nada, né? Baseado... No fim das contas, o cara tava em Angra, num barco, no sol tranquilo ali, feliz, com vento no rosto, uma rotina boa e medindo a sardinha, fazendo aquela pesquisa, né? Medir sardinha é só o ato, mas ele tava ali fazendo a pesquisa, levantando dados, sendo um biólogo, né? E é só isso mesmo que eu tomei essa decisão baseada em nada, um jovem tomando decisões pra vida inteira que ele não, né? Então, do ponto de vista aqui do olhar do velho, é isso. A gente chegar, olha pra trás e fala assim, pô, jovem, é difícil pra você escolher, cara. É difícil. Tenta achar aquilo que tá dentro de você na hora que você vai escolher uma carreira, né? Mas é muito cedo, né? Mas, pô, ele falou da biologia marinha. Hoje eu acho que você é bem feliz fazendo o que você faz, né? Curte. Ele fez cinema. Entrei em comunicação, aí pra publicidade, aí no meio do caminho me deu aquele não sei se aconteceu isso com você também, aquela coisa de, meu irmão, publicidade é o capitalismo, sabe, aquele momento que na PUC. Na PUC a publicidade é o capitalismo, os coisas, o dono do mundo, não sei o quê, e fui pra cinema, e mal sabia eu que cinema... É a mesma coisa. É muito mais desonesto do que a publicidade, né? A publicidade, tu tem uma peça publicitária com a intenção que é aquela, fazer o brand, vender, lá. E o cinema faz a mesma coisa, só que sem você perceber. Sem perceber. Sua pergunta. Olha só, eu vou no território do cinema. Eu peguei esse gancho aqui. Quer fazer para ele a pergunta? Pode ser pros dois. Pode ser pros dois. Se você fosse um personagem de cinema, olha só, qual personagem de cinema você seria? Bob Esponja. Não vou... É um personagem de um filme? De cinema, de um filme. Eu acho maneiro o vagabundo lá do Chaplin. Eu acho, pô, muito maneiro, completão, assim, pô, vários níveis, pega com o ser humano. Eu acho um puta de um personagem bom. Mas você, enquanto personagem, você vai viver a vida sendo dele. Vagabundo, assim, eu queria ser o Tony Stark, pô. Pô, tá certo. Facilitar Vingador, né? Tá certo. Eu queria ser o Richard Gere pra pegar uma linda mulher, não. Sabe o que eu pensei nesse caso? Eu tive essa pergunta numa dinâmica de RH, né? E na época não titubeei muito e falei Benjamin Button. E aí volta um pouco pra tua recomendação de livro também, né? Cara, eu queria começar com a experiência, né, de uma pessoa de mais idade e ir rejuvenescendo com o tempo, mas com a experiência eu acho que uma pessoa madura. Eu acho que você fisicamente, eu acho que ele... A ideia é sensacional, né? A atuação é Brad Pitt, né? A atuação magnífica. Mas eu acho que tinha que ser o contrário. Eu acho que assim, você nasce criancinha mesmo, mas cheio de experiência. Você nenenzinho já experiente, eu queria evitar, imagina um monte de problema que tu ia evitar, cara. Aí tu vai ficando velho, vai ficando criancinha. Pode ser. Pô, velhão assim, aí... Velhinho inconsequente, descobrindo as coisas. Vamos fazer o 2. Vamos escrever o 2 e a gente faz essa mudança. Pergunta, bloco 2, do ponto de vista do olhar do menino, curiosidade, imaginação e inovação, dos 6 aos 10. De 6 a 10, vamos de 7. De 7, meu. Todo mundo escolhe 7, anota.
Eu tô fazendo uma base de dados aqui porque o 7 é a importância do... Mas você vê a questão do dado, né? Estatisticamente, você está vendo que tantos por cento escolhem o 7. Você vê que o dado é importante. bem louco. Você ainda se permite fazer perguntas ingênuas no ambiente profissional? Tu falou isso antes até, né, cara? Ou já se condicionou a só parecer sério? Não. Eu sou aquele que quebra o gelo nas reuniões, assim. Tipo, uma reunião que era pra ser séria e tal, assim, puta, tá sério demais esse negócio. Deixa eu dar uma quebrada aqui e tal. É um pouco a minha função aqui no programa. Né? Fazer as perguntas que são ingênuas, as perguntas que são como se fosse uma pessoa que não sabe de nada, entendeu? Como entrevistador. Eu preciso ir lá no beabá, entendeu? E essa coisa de quebrar gelo, trazer dinâmica. São 2 pontos. É o ponto de quebrar o gelo, né? Para deixar a reunião menos séria, sisuda e tal. Mas tem um ponto também, levando para o lado do ingênuo, é para talvez tentar trazer toda a audiência para aquela informação, né? Eu posso saber a resposta, mas eu solto para que a resposta coloque todo mundo na mesma página ali. Exatamente isso. No mesmo entendimento. Então tem esses 2 objetivos, né? De quebrar o gelo, mas ao mesmo tempo de pensando no outro, né? Como é que a gente coloca todo mundo no mesmo entendimento? E tem muita pergunta boba que é importante ser feita no sentido de que você sabe a resposta daquela pergunta. Vamos supor, esse negócio que eu falei do monopólio lá do Google. Todo mundo sabe que é um monopólio, todo mundo sabe que é perigoso, todo mundo sabe que se o cara apertar um botão e mudar quiser cobrar mais, vai todo mundo chorar, sacou? Essa plataforma, quanto mais dependente a gente for dessa plataforma, pior, a dependência é pior, mas eu tenho que perguntar para trazer esse assunto à mesa. Entendeu? Mas e essa história de monopólio aí? Como é que é? Como é que é? Não é perigoso isso? Como se eu não soubesse de nada, como se eu não pensasse, estivesse no primeiro passo do meu pensamento. Entendeu? E eu acho que é um pouco isso que você está falando. Então vamos lá, sua segunda pergunta. Minha segunda pergunta é... Eu vou manter por enquanto nessa temática lúdica, né? Mas agora pensando em superpoder. Que superpoder vocês gostariam de ter, assim? Puta, então teste de RH mesmo, né? Mas eu fui nessa linha, assim, psicotécnico e tal. Eu vou falar do meu. Eu gostaria de voar. Tu ia voar pra onde? Ia voar. Mas em que velocidade? Vou voar na velocidade de um jato ou de um pombo? De um pombo. De um pombo. Eu voar para ficar ali. Porque é diferente. Na altura de um gavião ou na altura de uma gaivota? É para curtir o momento. Sim. Curtir o momento do voo ali. Na verdade, não é transporte, né? É voar, né? Acaba que você voando, você consegue chegar mais rápido do que... O meu superpoder, eu queria ser invisível. Poder ficar invisível. Pô, é bom também, hein? Imagina tu entrar em lugares para saber coisas que você não consegue saber porque também. Não te deixam saber. Ô Renato, essa coisa de voar, essa sensação, você está buscando a sensação de voar. Te aconselho, não sei se você já fez, a fazer parapente. Já fez? Não fiz. Pô, pedra bonita aqui, cara. Cara, isso, aquela pipa. Eu fiz uma vez, não faço de novo, porque não faz o menor sentido. É burrice você se pendurar numa pipa e sair voando. É absurdamente. É uma loucura. Matheus. É uma loucura. Vamos combinar? Você botar a pipa, se pendurar e sair voando pode parecer contraditório. Eu não gosto de altura. Sim, eu também. Mas se for nessa lógica, também não vou voar de avião, pô. Bicho pesadão, como é que ele tá no ar? Não curto altura, assim. Por isso que eu falo que é o superpoder que eu tenho a certeza que eu sei voar. Sim. Né? Esses esportes radicais ali, eu não me arrisco, porque eu sei que o ser humano não foi feito para isso, assim. Ele vai cair. Não, mas a sensação a tendência é única, cara. A sensação de tu ficar voando... Porque tu vira Não, é incrível. Deve ser. Fica pairando, deve cara, ser. no silêncio. Imagina, tu tá no céu, lá no alto, e o silêncio, o vento... Você vendo tudo lá de cima, assim, é a minha experiência válida, bem válida. Boa. Eu queria ser invisível, poder ser invisível. Superpoder, né? Mas da pergunta lúdica. Ser invisível.
a oportunidade de você conhecer as pessoas quando elas não sabem que estão sendo sem as vistas. máscaras, né? Sem aquela proteção Isso para o nosso meio é incrível também, né? Porque quantas vezes a gente participa de estudos de grupo, assim, né? De focus group, assim, que muitas vezes pode acabar sendo tendencioso porque a pessoa sabe que tem alguém analisando. Sim. Né? Imagina tu entrar na L'Oréal, todo pimpão, plim, invisível. Aí tu vai lá no teu time e fica olhando assim, olha lá, olha só. Que beleza. Olha aí. Ou então tu vai lá na sala do top one, do presidente, do presida. Aí fica só olhando o presida, o que o presida... Senta na cadeira do presida. Eu acho que é um superpoder incrível também. Bom. Se eu não Você pudesse tem algum voar... superpoder? Ficar olhando ele scrollar, né? Você parar aqui atrás assim, ficar olhando ele scrollar no coisa, ver o que ele tá vendo. Cara, superpoder que eu queria ter... É porque tudo traz consequência, né, cara? O voar, eu acho que é um maneiro, no sentido de também... Mas acho que é muito pro transporte também. Eu acho que chegar mais rápido nos lugares. Chegar mais rápido. Né? Teletransporte, pô, imagina. Tá aqui, pô, vou dar um pulo ali no deserto de Lutz, ver o que tem lá. Plim! Caraca, pô, quente pra caramba, pô, maneiro, terra e tal. Pum, voltei pra casa, tô aqui, deitei na minha cama, sabe? Acho que teletransporte é maneiro. Super força também deve ser maneiro. Serve pra nada. Serve pra nada. Do aspecto psicológico aí do teste, o que se representa? Voar? Ou tem alguma representação? Não tenho nenhum fundamento técnico, não. Mas pergunta que fazem muito. Mas um pouco assim, não sei se talvez a parte de voar seja um pouco de um sentimento de liberdade. Né? Não sei. Pode ser. Né? Aí descobre que é ruimzão voar. O cara é frio. Voando lá no céu, assim, pô, mó frio. Mas é bonito, cara, é bonito. Não, mas é bonito. Pombo, o gavião brigando, veio um monte de bem-te-vi, te-me-cá. Tem aves que não fazem muita força, né? Você vê um albatroz grandão, o bicho ele só vai no jeitinho assim, no vento, vai só... Aqueles programas, né, de TV, o mundo visto de cima e tal, aquelas coisas sobrevoando e tal. É bacana, assim. Acho que pode ser uma experiência legal. Mas eu queria ver, assim, eu queria mesmo era ser invisível mesmo. Chegar em casa assim, ver minha mulher com o meu cartão de crédito, o que ela pensa quando mas aí na mão. Mas aí na verdade, tu quer, então não é nem ser invisível, você quer ouvir o pensamento do outro. Eu quero saber das paradinhas que você não sabe. Não, aí é o pensamento da pessoa. Uma coisa de... né? Mentalidade ali, né? Telepatia. Vamos lá, bloco 3. Silêncio, intuição e essencialismo, do 11 ao 15. Do 11 ao 15. Então eu vou no 11. No 11. Você tem escutado a sua intuição ou vive a lógica? Não, eu escuto a intuição. Eu escuto até para praticar um pouco do que eu tinha falado antes, né? De não deixar só o algoritmo trabalhar e trabalhar um pouco da mentalidade, assim, da imaginação e da intuição. Uso muito a intuição no dia a dia. Uso muito, assim, né? Para pelo menos equilibrar um pouco essa questão da razão e da emoção também, né? A gente é tão bombardeado por dados que se a gente ficar só dependente deles, o negócio não funciona. Então, ter um pouco dessa intuição também, né? E a intuição acaba que traz um pouco também da sua vivência, né? As suas experiências passadas te ajudam também a trazer um pouco do que você sente que o negócio ali pode dar certo ou pode dar errado. Então... Mas as pessoas suprimem a intuição, cara. As pessoas, assim... diversas coisas na vida, você... a resposta intuitiva vem antes da razão. Né? A resposta intuitiva, né? O teu corpo é preparado para isso, para ter resposta intuitiva. Sim. Ao medo, ao perigo, a um monte de coisa. Até, né? Você produz uma série de hormônios que te prepara para um confronto. E a intuição, ela funciona. Se você deu 2 segundos, você já vai pular para a razão. Sim.
E aí, na razão, você pode ir completamente contrário do que tu iria intuitivamente, né? Isso tem a ver com a questão da autoconfiança, né? Você, se eu fizer isso e não der certo, bate pênalti. Uhum. Você bate pênalti com razão ou com intuição? Acho que é um pouco dos dois, assim. O cara fala assim, bate na esquerda, bate na esquerda. Pois é. Mas aí você vê, você tenta sentir lá alguma intuição ali para ver, pô, será que vale a pena ir na estatística? Né? O goleiro, o Neuer. Na maior parte das vezes, joga pro lado direito. Pro lado direito. Pois é. Mas tem que ser um pouco dos dois, né? Essa combinação entre o dado, a razão, mas um pouco do teu feeling também, né? E no final acaba que muitas vezes a intuição é um pouco da voz que vem lá dos céus falando, não vai por aqui não, vai por ali e tal. Né? Então acaba que muitas vezes... Isso aí, a razão está dizendo que você vai para lá, mas isso aí vai dar certo agora. Mas isso não vai dar certo depois do agora. A intuição fala isso, né? Exato. É como tá dirigindo. Você já teve momento que você tá dirigindo assim, o mapa tá te dizendo, vira à direita. Algumas vezes. Direita. Pô, não tem nada a ver virar para a direita aqui. Vem para cá. E no final dá o mesmo tempo que daria se virasse à direita e tal. Só que numa reta. Né? Às vezes num caminho muito visual melhor. Ou num visual melhor. Pois é, exato. A sua terceira pergunta. Minha terceira pergunta. Deixa eu pegar uma pergunta boa aqui agora. Pega uma bem boa. Bem boa. Se for muito difícil, eu dou pro Matheus. Não, até estava comentando aqui, você falou um pouco sobre tua aptidão, né, para comunicação e tal, para toda a parte comercial. Se você caísse para uma profissão totalmente fora dessa parte de comunicação, você acha que daria certo, assim, que tipo de... Tudo bem, administração é um pouco de comunicação também, de marketing. Mas se fosse alguma coisa de exatas ou biológicas, daria certo? O AJ em exatas ou em biológicas? Porque eu sou muito bom em tudo, sacanagem. Não, uma coisa que eu tenho, assim, não um jovem, né, mas depois que eu me formei, né, e fiz a minha família e tudo, eu me dedico às coisas, né? Assim, fortemente, eu faço de verdade aquilo. Se eu estiver conversando contigo aqui, pode estar o pau quebrando ali, mano, eu tô conversando contigo aqui, então eu tô aqui conversando contigo 110%, eu não tenho... Tô pensando no... Distrações, assim. Não tem PI que eu tenho que, vou agilizar aqui, porque eu tô aqui. Então eu faço as coisas assim. Talvez a área de biologia, de medicina, de ciência, é dedicação, né? Você vai fazendo. E eu sou muito adaptável. Eu consigo, dentro das curvas que a vida proporciona, eu procuro fazer aquele traçado num tempo legal, numa velocidade legal, adaptar ao piso, à chuva. É a adaptação. Na verdade, assim, isso é Darwin, né? A coisa mais importante para a pessoa é a adaptabilidade, né? Para a espécie, né? É a adaptabilidade. Sobrevive o mais adaptável. Não é o mais forte, o mais feroz, o mais inteligente. É o mais adaptável, que sobrevive, né? Sim. Se você fosse um atacante, mas só tem vaga de lateral direito, tu não vai se adaptar de jogar de lateral direito? Sim. Você vai jogar de lateral direito, porque você é adaptável. Não sou adaptável, só jogo de atacante. Pô, parabéns. Vai pra reserva. Vai pra reserva, sai do jogo. É, né? Seleção natural. Seleção natural. Seleção natural. Bloco 4, envelhecer com leveza profissional, do 16 ao 20. 16. Pronto, tá aqui mesmo.
O que você faz hoje para deixar um legado positivo em seu meio de trabalho? Seu meio de trabalho? Sim. Eu tento fazer a diferença de alguma forma, assim. Acho que menos... Tudo bem, é importante deixar um legado profissional, do lado de projetos. Mas eu acho que projeto, talvez, com o tempo, vai se perder. Eu prefiro deixar a essência do Renato, assim. Ser lembrado como, poxa, lembra do Renato ali, que naquele time lá fez a diferença? Trouxe leveza, trouxe Vida. Entretenimento, vida, né? Eu acho que isso que fica mais do que um legado de projeto. Que projeto, depois vem outro que se sobrepõe e tal. E talvez seja o ambiente, talvez seja o melhor fator de sucesso numa empresa, né? O cara, pode ter mesa de ping-pong, pula-pula, pode ter o computador de última geração, pode ter o melhor ar-condicionado de todos, ou a inteligência artificial melhor de todas para a empresa trabalhar. Se o cara chega lá e ele tá num ambiente ruim, ele tá infeliz, ele não se sente bem ali dentro, ele não vai produzir a mesma coisa, ele não vai gostar, ele não vai vestir a camisa, ele não vai querer. Ainda vai contaminar o grupo, né? Exato. Pois é, então acho que o que fica no final, e o fato de ser lembrado por algumas pessoas e tal, né? Que já passaram por aqui, foi menos por um projeto em específico, mas foi pelo dia a dia, né? Foi pela vivência, assim, pelo meu jeito de ser com as pessoas. Então acho que isso que fica como legado. E conseguir produzir resultado, que eu acho que resultado, você tá 11 anos na L'Oréal, se você não produzisse resultado, lá não estaria, Total, né? total, Tá produzindo resultado e mantendo todo esse legado de criar de essa colaboração atmosfera. e tal, pois é. Isso é bacana pra caramba, hein? Eu também acho. Você é lembrado na Coca-Cola? Sou. É? Que bom. Isso é legal, né? Legal, bacana. Não é? Pois é. A gente não se reúne tanto quanto deveria, o time, assim, né? No final, o dia a dia é mais difícil. A distância. Mas quando se encontra, é sempre incrível, assim, né? Lembra das histórias, né? Lembra dos cases, assim, dos momentos de perrengue e tal. Pô, vocês fecharam, eu não me lembro qual foi a ação que vocês fizeram. Acho que tinha uma porra de um dinossauro na Avenida Atlântica, não teve isso? Coca-Cola botou uns negócios na Avenida Atlântica, era tipo um túnel. Teve. Vocês Não, são doidos vários perrengues. Não, Fizeram a porra de uma garrafa bizarramente grande. Foi. Não, e tem um case que eu sempre conto em alguns fóruns, assim, de época de Copa do Mundo também, 2014 e tal. A gente colocou, junto com o Marco da Plus Mídia, alguns mascotes infláveis em ambientes de grande circulação das cidades sede. Então tinha um mega fuleco lá de 10 metros de altura, inflável, em Brasília, Porto Alegre e tal, não sei o quê. E não foi uma, nem foram duas, mas algumas vezes que houve depredação, assim, as pessoas... Só furando o fuleco ali e tal, e virando inclusive matéria, né, de telejornal, de não sei o quê, de jornal e tal, porque era um momento também, né, complicado. Mas, tipo, e tal. tivesse internet lá, hein? Pois ia ser bom, hein? Pois é. Mas gestão de crise. Gestão de crise, né? Faz parte. Mas é animado. Por isso que essa é a graça do dia a dia, né? De você ter história para contar. Né? A gente está aqui há quanto tempo já contando histórias? Né? É a sua quarta pergunta? Minha quarta pergunta. Ele trouxe uma dúzia de perguntas ali, mas não, tá aqui é tranquilo. Não, se você fosse escolher numa situação difícil, assim, de trabalho, né? No ambiente corporativo, talvez com a equipe, não sei. O confrontação ou colaboração para defender um ponto de vista, né? Como é que você vê esse tipo de comportamento hoje? Talvez com você, o que você vê das pessoas ao seu redor, assim, elas estão mais confrontativas ou colaborativas?
O meu sonho é que as pessoas fossem mais colaborativas, né? Mas eu penso que as pessoas estão hoje totalmente influência essa parafernália digital que a gente vive, totalmente influência disso. As pessoas estão mais lacradoras, né? As pessoas às vezes estão discutindo e aí tu pergunta, mas por que está discutindo? Eu não lembro o porquê que eu estou defendendo uma ideia, o porquê que eu estou confrontando uma posição. Não lembra, mas ele quer confrontar, ele quer muitas vezes ter razão. Você quer ter razão ou você quer viver feliz? Pois é. Essas pessoas estão querendo ter razão em muitas coisas, né? E isso é muito difícil, porque quando você quer ter razão, você acaba deixando de lado a empatia, né? De ver o que o outro... Acho que o principal em qualquer coisa, e aí acentua a colaboratividade, né? É você ter empatia. Ver, pô, cara, o que ele precisa? Né? Isso vai para tudo, cara, para cima e para baixo, né? Para baixo, você olha para baixo, você vê o teu funcionário lá, pô, ele não tá dando. Pô, manda embora. Beleza, manda embora, bota outro. Que vai dar problema também. Sim. Mas se você parar para olhar o cara, vem cá. Como é que tá esse cara? Será que se eu der um treinamento para ele não vai arrebentar? Se eu tirar ele da posição que ele tá, botar em outra posição, ele não vai arrebentar, né? Você escolheu ele para entrar, para estar contigo lá, né? Que é o, né? Você que escolheu, né? Fazer a gestão de pessoas super mas isso aí não, crítico, né? Você não tem posição. A tua posição pouco importa. Você entende o todo, né? E aí esse confrontamento entre pessoas, entre ideias, ele deixa de existir. Aliás, de ideias não, que eu acho que confrontar ideias é legal. Mas de pessoas, de ter razão. De argumentar, né? Eu acho que a gente passa hoje por um momento muito de confrontação mesmo, né? E é uma coisa que incomoda muito e atrapalha o dia a dia. Porque senão fica uma disputa de ideias, assim, onde não tem, enfim. Não tem certo e errado, né? Eu tenho um amigo que ele brinca assim, pô, é inútil discutir comigo. Eu já sabia que eu tava errado, cara. Meia hora atrás eu já sabia que eu tava errado. Eu só tô aqui pra te perturbar mesmo. Não tem... né? Eu tô continuando essa conversa porque é só pra te perturbar mesmo. Eu já sabia que eu tava errado. Pode falar o que você quiser. E muito também no sentido de... Quando a gente fala de o novo perfil do profissional, né? Aí falam bastante dos hard skills e soft skills e tal, né? É importante o hard skill, né? Todo o conhecimento técnico, né? Quando a gente fala do digital, a fluência digital, a alfabetização digital, né? Conhecimento da ciência de dados, beleza. Mas talvez mais importante do que o hard skill é o soft skill. É trabalhar em equipe, né? É ter adaptabilidade, né? Saber lidar com ambientes um pouco mais hostis, ser flexível, a tão falada resiliência, né? Mas no final trabalhar em equipe. No final, assim, é menos o sucesso de uma pessoa, né? O sucesso e o fracasso, ele é coletivo. Você já ouviu falar de um livro chamado Mensagem a Garcia? Não. Não? Não. Então, fica aqui a dica de ler essa... É um livretinho mínimo. Mensagem a Garcia. Mensagem a Garcia. Que é aquilo assim... cara, eu tenho que fazer. Então, mas eu gosto, eu não gosto, eu acho, eu não acho. Cara, isso não existe, cara. A mensagem tem que chegar no destino. Super. A gente está vivendo muito essa questão assim do cara... a internet, isso aqui deu voz, né? Aqui deu voz. Pra todo mundo. Todo mundo tem voz. Aí todo mundo tem uma personalidade muito acentuada. Todo mundo tem uma cor muito brilhante. Todo mundo tem uma ideia muito foda. E todo mundo é feliz, né? Porra, velho. Todo mundo só posta fotos sorridas. Em geral, bebendo. Né? Em geral, bebendo. Cheio de amigos. Cheio de amigos. Ou mostrando uma situação, sensacional.
E aí as pessoas esquecem um pouco, assim, de... indo para tua pergunta. Pô, e o outro ali? O que ele precisa? E, pô, tô aqui de boa zona. Eu posso ficar dentro do meu mundo, da minha bolha, e bonzão e ele. Tá aqui do meu lado, velho. A 1 metro de distância. Tá aqui do meu lado e eu não tô vendo. O cara tá ali, pô, de repente, numa sofridão ali de alguma coisa, num momento da vida, numa situação. Enfim. Respondi? Boa, claro. Então vamos lá. Bloco 5. Relações, inspiração e transmissão de saberes, do 21 ao 25. 25. Opa. Qual conselho o seu menino interior daria para o seu profissional hoje? Seu eu profissional hoje. Você tem algum conselho que o Renatinho lá daria para o Renatão hoje, profissional? Acho que acredita na intuição, né? Acho que acredita no processo, na intuição. E eu acho que ele até já deu esse conselho, porque eu sigo assim, eu acho que ele falaria também, nunca deixe a sua criança interior desaparecer, né? Cresça, mas mantenha ainda o pequeno Renato acordado, para que o mundo possa ser um playground para você, né? Que você possa curtir o dia, assim, e você se divirta durante o dia. Que é a essência da vida, uma vida boa, uma vida feliz. Tem que curtir a vida, né? Tem que aproveitar, né? O trabalho faz parte, né? Você dedica um bom tempo do seu dia pro trabalho, mas na verdade, a gente tem muito o que aprender com as crianças, né? Essa coisa do menino interior. A criança ensina muito pra gente o que realmente importa, o que realmente vale, sabe? O que realmente... O que é ser feliz, o que é felicidade, o que é vida, né? A criança, ela tem essa pureza, ela não tem ainda o caldo da vida, né? Ela não tem ainda então ela não tem o contexto do mundo. Ela só tem, meu irmão, eu sou aqui, eu sou o centro do mundo, eu tô brincando, não tô brincando, papai, né, mamãe, vamos fazer isso, vamos brincar, vamos... Sabe? Ela tem essa plenitude do agora. Acho que é isso. É isso. Muito bom. Sua quinta pergunta. Minha quinta pergunta é mais leve também. Vai. Eu tô querendo indicações, na verdade, para as minhas próximas férias. Uma viagem boa que você já tenha feito e que você possa indicar, assim, como um lugar bom para conhecer. Cara, você gosta de... O que você gosta? De que tipo de coisa você gosta, assim, quando você viaja? Você quer... Gastronomia, lugares turísticos bons para conhecer, assim, uma cultura bacana. E quando será essa viagem? Vai ser no final do ano. Seria, por exemplo, inverno na Europa. Na Europa, Mas pode ser verão também. Acho que é mais pelo lugar. E aí, depois, o período eu vejo. Cara, eu diria para você passar uns dias em Capri, na Itália. Já fui. Incrível. Incrível, né? Incrível. Subir ali o funicular, vai lá para cima e tal, não sei o que. Aquele visual, aquele mar azul. Aqueles restaurantes. Né? Culinária italiana. Minha família é italiana, né? Eu sou italiano e tal. Pois é. Então, adoro a cultura italiana, adoro a música italiana, né? E tal. E já conheci muitas regiões da Itália, assim. Capri é maravilhoso, né? Toda a parte ali de... Eu tô te falando que eu estive lá em novembro agora. Foi agora, recente. Novembro. Tava friozinho, vazio. Porque já é inverno, né? Já é frio. E tava bem vazio. Pô, foi uma curtição só, cara. Aquela Costa Amalfitana. A Costa Amalfitana, Não, é incrível. A gente foi até Salerno. Eu fiz essa viagem tipo uma pega religiosa com a minha esposa, né? A gente
mapeou alguns milagres da igreja E foi... e fomos de milagre em milagre. A gente foi em Lanciano, Monte Gargano, fomos lá na gruta de São Miguel Arcanjo. E acabamos lá em Salerno, onde está o corpo de São Mateus, cara. Olha. Aí no final viemos pra cá, e ficamos uns diazinhos cá. Não, incrível. Incrível, cara. Comida boa. Come-se bem, né? Come-se bem. Eu acho que eu não te dei uma dica muito boa, porque você já conhece a Itália. Não, mas vale voltar. Eu voltaria fácil. Voltaria fácil. Eu recentemente, eu não conhecia, eu fui ano passado para Lençóis Maranhenses. Esse já teve a experiência de ir para lá. Não, a minha esposa fala o tempo todo de lá. Olha, vale muito a viagem, assim. É um perrengue para chegar lá. Né? Mas, cara, a imensidão do parque ali, dos Lençóis, acho que vale cada minuto de perrengue do deslocamento. Acho que vale super. Porque o deslocamento é perrengue. Porque tem o deslocamento da capital para lá, né? E lá mesmo o parque é gigantesco. Você pode ficar em 3 bases possíveis, né? Mas vale super o passeio. Para você, desligar. Seria esse que você... Brasil é mais fácil de ir, né? Não tem muita influência aí de euro, dólar e tal, fica como coisa mais, tem mais essa dentro questão também. Porque o período que você vai também tá o período de neve no hemisfério norte, né, cara? Aí, de repente, ir para os Alpes esquiar. Você esquia? Não. Vai lá aprender, cara. Tu andava de skate, moleque? Não, também não. Não fui muito desse esporte radical, não. Skate... Skate qualquer anda, né, cara? Cai, mas anda, né? Educado em casa, não, em prédio, não é? Mas a experiência eu gosto, assim. Eu gostaria de aprender a esquiar, de ter essa experiência de esquiar. Cara, é um cenário... visual... Eu acho que essa imensidão do gelo remete a um pouco da imensidão das areias, assim, dos lençóis, assim. Acho que eu tenho curtido mais essas paradinhas de natureza, assim, como Lençóis. Eu fiz Chapada Diamantina. Depois eu queria fazer as outras chapadas e minha mulher falava, não, vamos fazer outras coisas. Mas as chapadas são lindas, cara. Guimarães, tem muito lugar maravilhoso no Brasil, né? Diamantina tem lugares assim com cânions, cara. Que você fala, como é que a natureza esculpe isso aqui tão... Você já foi a Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, maravilhoso. Pra caramba, cara. Incrível. É uma viagem simples ali, o lugar tá crescendo para abrigar. E eu fiz aquele passeio que você chega perto da queda ali. Aquele que você vai de bote e você fica embaixo ali da queda d'água. Assim, é incrível. Sai todo encharcado, mas é incrível. Foz do Iguaçu é muito o Brasil tem muito lugar bacana para fazer essa pira. Eu estava vendo outro dia um anúncio que me chegou de um hotel de floresta na Amazônia. Putz, eu tenho muito. De luxo. Olha. Aí, jungle, não sei o quê. Experience. Aí você não sei como é. Deve ser uma missão chegar até o lugar, né? Tem que ter tempo pra. Né? Eu não conheço. Pô, imagina a selva, cara, aquele monte de barulho, de bichos gritando. É contato com a natureza, né? Total. A gente vive nessa selva de pedra aí, a gente não tem essa vivência, né? Esse contato tão simples com a natureza. E às vezes você falou o Lençóis, né? A experiência que eu tenho, assim, que você vai para esses lugares, pô, o teu telefone virou uma câmera fotográfica, você esquece ele. Né? Esquece. Aquele negócio de ficar ligado, conectado, esquece, não vai nem olhar para isso, você vai ficar perdido com... Você desliga de tudo. Silêncio, bichos cantando, bichos diferentes, né?